mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. No dia 10 de janeiro, os trabalhadores do grupo Global Media entrarão em greve. Não teremos notícias na TSF e, no dia seguinte, o mais antigo diário de dimensão nacional em publicação contínua, o Diário de Notícias, que fará, se lá chegar, 160 anos este ano. O mais antigo jornal português, o Açoriano Oriental, que fará 190 anos no próximo ano. E o jornal que chega a mais cantos deste país, continuando a dar lucro, o Jornal de Notícias, não chegarão às bancas. A situação era má há muito tempo. O grupo sofre, como toda a imprensa nacional e boa parte da imprensa em todo o mundo, com uma crise de modelo de negócio trazida pelas redes sociais, que sugaram grande parte da receita publicitária sem produzir muitos conteúdos e pagando muito poucos impostos. Sofre com uma nova cultura de consumo que não aceita pagar para ler notícias ou consumir produtos culturais. E sofre com o preconceito de quem vê o apoio cego do Estado a um bem essencial para a sobrevivência da democracia como mais perigoso para a independência do jornalismo do que um mecenato ideológico privado. Como disse o CEO da empresa recentemente, os mídias estão sitiados de pessoas que lá estão pelas razões erradas ou para se promoverem a si próprias aos seus negócios ou narrativas falsas. Há costos de pessoal até à insustentabilidade de um jornalismo com o mínimo de exigência e qualidade em todos os grupos de comunicação social. Mas na Global Media as coisas degradaram-se até ao absurdo. Depois da entrada de empresários sem qualquer relação ou conhecimento do setor, o toque de finados vem com a entrada de um fundo com sede nas Bahamas, que ninguém sabe a quem realmente pertence, que interesses promove e que parecia depender da venda da participação da Global Media na Lusa ao Estado para pagar salários nos próximos meses. Os trabalhadores da Global Media estão com salários em atraso e o risco de encerramento da TSF, Diário de Notícias, Jornal de Notícias e vários outros títulos históricos é muito real. Não é uma questão de património histórico que outros títulos venham a substituir. Seria a mais rápida redução de pluralismo num setor em crise profunda e sem o qual, na era da desinformação produzida de forma industrial, nos podemos começar a despedir da democracia. E é neste cenário trágico que se realiza de 18 a 21 de janeiro o 5º Congresso dos Jornalistas. Para debatermos o que se passa na Global Media e, a partir daí, no jornalismo, tenho 3 jornalistas comigo. O Filipe Santa Bárbara, jornalista da TSF e porta-voz da sua Comissão de Trabalhadores, o Luís Simões, presidente do Sindicato dos Jornalistas e jornalista da Bola, e Pedro Coelho, presidente da Comissão Organizadora do 5º Congresso dos Jornalistas e jornalista da SIC. Tenho 3 homens, em minha defesa digo que já fiz aqui um programa com 3 mulheres, portanto junto os dois e fico com paridade. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Muito obrigado aos 3 por terem aceitado este meu convite. Eu começo por ti, Filipe. Explica-nos qual é exatamente a situação dos trabalhadores da Global Media neste momento. Neste momento que estamos a gravar, que é dia 8 de janeiro de manhã. Temos, bom dia, salários em atraso relativos ao mês de dezembro. Temos um subsídio de Natal que não foi recebido e temos trabalho suplementar, que são complementos muito importantes no salário de muitos trabalhadores que não são pagos desde o mês de outubro. Enfim, esse mês de outubro devia ter sido pago em dezembro e não foi, e janeiro também, até agora não há notícia nenhuma. Esta é a situação de toda a gente na TSF, mas creio que nas outras marcas do grupo também acontece de igual forma. Apenas tivemos nota
na semana passada de que as marcas nos Açores receberam o salário, também a Nave Printer, que é também uma empresa do grupo, também terá recebido os salários, mas não temos notícia nem de qual foi o critério, estimativas ao momento em que falamos. De facto, a administração, que até tinha uma via de diálogo mais ou menos aberta com esta Comissão de Trabalhadores, não tem respondido agora aos e-mails, não tem falado connosco, nem sequer para acautelar expectativas das pessoas. Porque a situação está tão grave neste momento, ao ponto de as pessoas estão a trabalhar de hora a hora, fazer o máximo que sabem que podem, sabe-se lá como. Mesmo eu falando, quer dizer, estive a trabalhar no Congresso do PS este fim de semana, mas a cabeça não está no Congresso do PS, a cabeça está obviamente no facto de a TSF estar a fazer jornalismo e a fazer aquilo que se propõe a fazer e que sempre se propôs a fazer com condições miseráveis. Há pessoas que pedem dinheiro emprestado para ir trabalhar, há pessoas que não sabem como é que pagam as contas da casa, a renda, como é que vão sequer pôr comida na mesa dos filhos, e portanto acho que a situação... Não queria estar aqui a pintar um quadro de horror, mas é que a verdade é que a situação já atingiu esses patamares de filme de terror. Com salários em atraso e sem pagar aos colaboradores externos que garantem a cobertura regional, que torna, por exemplo, o Jornal de Notícias único, singular em relação a todos os jornais, ou seja, o Jornal de Notícias sem a sua rede de colaboradores perde grande parte da sua vantagem, vamos pôr assim, concorrencial, para usarmos o termo estritamente... A vantagem competitiva. Competitiva, pronto, é melhor. A administração da Global Media está a desvalorizar o valor da marca, o que seguramente tem que ter resultados na captação de publicidade e na viabilidade financeira do grupo. O que é que explica este comportamento que parece quase suicidário? Ou seja, o que está a ser feito torna impossível qualquer recuperação. Qual é... das conversas, imagino, não é, que tiveram com a administração, o que é que vocês sentem que é? Essa é a pergunta para 1 milhão, na verdade. Que 1 milhão já ajudava a resolver alguma coisa. Já estava a resolver muito, na verdade. Mas essa é a pergunta que toda a gente quer saber. O que é que é esta estratégia? O que é que... Porque quando esta Comissão Executiva entra... calha mais ou menos na altura em que a Comissão de Trabalhadores toma posse, porque esta Comissão de Trabalhadores foi criada ainda não sabendo o que é que viria aí, mas para efetivamente forçar diálogo e forçar acesso à informação, que não está a ser facultada. De resto, nós não conseguimos olhar para as contas da empresa ainda. Já pedimos, já fizemos queixa à ACT, a ACT já lá foi. Ainda não tivemos acesso às contas, e sem ter acesso às contas é um bocado difícil falar e perceber os alegados buracos financeiros que existem e que são surpreendidos a cada momento, querem trabalhar e não nos deixam trabalhar porque temos uma surpresa a cada momento que passa. Isto são palavras que saem da boca dos administradores. Nós não sabemos, e há coisas que não se explicam completamente, e das coisas que são públicas. Basta olhar para o site da ERC, e portanto estamos a falar do regulador, e olhar para os resultados da TSF, no caso, em 2021, e eram resultados negativos de 289 mil euros. No ano a seguir já estamos a falar de 1 milhão e tal. Para estimativas deste ano, de resultados negativos de 2 milhões. A questão é, de onde é que vem este prejuízo? De onde é que saiu, para onde é que saiu o dinheiro? Não se sabe. E nós estamos a falar em poucas semanas, falava-se da contratação de 30 profissionais e um plano de expansão, ou seja, foi assim que esta administração se apresentou, que era mais 30 jornalistas, expansão do grupo, e de repente temos um despedimento de 200 jornalistas, metade de um grupo, que é mais ou menos metade do grupo, não é? 200 jornalistas, imagino. Enfim, quando falamos no grupo, aquilo que neste momento temos, normalmente são 500 pessoas, é mais ou menos o número que falamos, mas não temos dados concretos também sobre o número de trabalhadores que existe naquele universo inteiro da Global Média. O que temos é essas contratações que foram feitas para serviços intermédios e para o Diário de Notícias, que, de resto a dizer, enfim,
o Diário de Notícias também já estava ferido a tal modo que eu não sei como é que de facto era possível fazer um jornal com tão poucas pessoas. Eu a última vez que perguntei, mas não tenho a certeza, seriam menos de 20, não é? Sim, agora creio que com estas novas contratações já terão chegado pelo menos a esse patamar. Mas as pessoas que não são do meio não têm muita consciência, muita noção do que é que significa fazer um jornal diário com um site com 20 jornalistas. É basicamente uma impossibilidade prática, não é? Quer dizer, E eles de facto conseguiram. A questão aqui é essas contratações ocorrerem ao mesmo tempo que se avizinha despedimentos coletivos de grande expressão e pensar que não houve, por exemplo, recurso à mobilidade interna. A resposta que nós, quando confrontámos a administração sobre isto, é então, mas as pessoas querem fazer o projeto com as pessoas que querem fazer, enfim, e da sua confiança. Ou seja, em vez de despedir de um lado, se era preciso contratar um e buscar um lado e pôr no outro. A questão é, eu percebo efetivamente que as pessoas que são contratadas para um projeto se querem reunir das pessoas das quais confiam, querem trabalhar com elas, enfim. Agora, ao mesmo tempo, não haver uma proposta de mobilidade interna e ver obrigado a despedir gente noutras marcas é também uma prova de insensibilidade, como de resto tem sido uma prova de insensibilidade. Muitas outras ações desta administração, uma coisa que nós frisámos e que nós não conseguimos compreender é como é que o CEO está permanentemente a desvalorizar as marcas na praça pública. Porque, até do ponto de vista de fazer dinheiro, não é? Como é que se faz dinheiro se sucessivamente está a pôr as marcas na praça pública na lama? Nós já vamos debater isso mais para a frente, se a razão porque os acionistas entram nestes projetos é para fazer dinheiro, que esse é outro debate que vamos fazer mais para a frente. Pedro. Sim, eu queria só dizer, alargar aqui um bocadinho a conversa. Sobre esta questão do Diário de Notícias, parece-me que é importante também nós olharmos para a realidade e pensar, mas como é que é possível fazer um jornal com 20 pessoas, não é? Ou seja, se agora são 20, o que é extraordinário aqui é que esta intenção de contratar para o Diário de Notícias no momento em que se fala do despedimento de 200 teve apenas um único propósito, na minha modesta opinião, que foi dividir. E aliás isso aconteceu, porque eu na altura em que se falou das contratações para o Diário de Notícias, perguntei, fiz um pequeno post no Twitter e perguntei diretamente, mas como é que é possível estar-se a contratar no momento em que se despede? Exatamente esta questão da mobilidade interna de que o Filipe falava, parecia-me a mim a questão mais óbvia, não é? Mas se é preciso despedir porque o grupo não é rentável, há que ver que recursos é que poderiam eventualmente ser alocados ao Diário de Notícias, que é obviamente uma marca que nós, país inteiro, temos a obrigação de tentar preservar. Agora, o que está aqui em causa, verdadeiramente, esta intenção de dividir para reinar, ficou muito clara e teve efeitos, porque atenção, de repente nós tivemos jornalistas, camaradas nossos do Diário de Notícias, muito incomodados com aqueles que se opuseram à contratação no momento em que se despede, e eu fui um dos que se opôs claramente a isso publicamente, e tive uma guerra, digamos assim, epistolar com um camarada nosso do Diário de Notícias, exatamente por ter esta opinião de que não se pode estar a tentar salvar uma marca que não se vai salvar. Não é com 20 jornalistas que se salva o Diário de Notícias, que é uma marca que todos nós queremos necessariamente salvar. Mas o que está aqui em causa, acho que é, e ainda não estou a tentar antecipar-me a nenhuma resposta, mas na minha ótica o que está aqui em causa é, de facto, aquilo que tu dizias na tua introdução, Daniel, que é como é que é possível nós estarmos insistentemente a aceitar, com uma enorme apatia, todos nós, jornalistas inclusivamente, a possibilidade de os grupos de comunicação social com órgãos jornalísticos históricos de referência como o JN, a TSF, o DN, o Jogo, podermos de repente estar a aceitar que pessoas que não percebem nada disto venham para aqui com intenções absolutamente subterrâneas. Eu acho que esta é a grande questão. Vai ser uma boa parte da nossa conversa hoje. Mas é que essa de facto que me parece ser a grande questão. É a chave de boa parte do debate. Luís, também querias dizer qualquer coisa? Queria, porque como o Filipe dizia há pouco, eu estive reunido também com a administração da Global num momento em que a administração da Global me dizia que estava a acabar de fazer contas porque foi surpreendido, como se eu acreditasse, com a situação financeira que encontrou, e o cenário como foi tratado, apresentado, era um cenário de contratações, reforço do JN, a criação de uma agência interna com jornalistas para melhorar o produto jornalístico.
E uma coisa com um investimento até avultado, e passado uma semana passamos disso para um anúncio de que iriam despedir 150 a 200 pessoas, sem que ninguém tenha percebido o que é que aconteceu entretanto. Parece que, e eu não sei se vocês tiveram esse sentimento, que tudo estava baseado na venda da Lusa. Ora, a venda da Lusa, do que se sabe, daria 1 milhão e tal, que daria para uns meses de salários, não é? Portanto, mas parece ser a grande razão que é dada, é o facto do governo... E as dívidas da Global Media à Lusa? É isso, e as dívidas, só as dívidas da Global Media à Lusa comiam grande parte do dinheiro. Acho que eram, eu estou a dizer de cor, não sei se eram 800 mil, não quero avançar porque não tenho a certeza dos números, mas levavam uma boa parte disso. Só o que a Global Media devia à empresa de que é acionista. Mas a questão aqui, e que também... Quem traz a Lusa para esta conversa toda, de facto, é agora esta nova Comissão Executiva. Mas este negócio é feito, ou é pensado ser feito, antes desta Comissão Executiva sequer estar pensado e existir antes de se falar um fundo. Isto era para ser um negócio entre o Estado e o Marco Galinha. Mas para quem não sabe, a Lusa, a Global Media, desculpa, eu parto sempre do princípio deste debate, quando uma pessoa está muito por dentro, depois a Global Media tem cerca de 45%. Não chega, são 30 e qualquer coisa. Peço desculpa. 30 e tal por cento da Lusa, isto vem de antes, e o Estado mostrou-se disponível para comprar aproveitou um momento em que um dos acionistas ia vender e mostrou-se interessado em comprar todo o que, aliás, do meu ponto de vista, faz todo o sentido, comprar passar a ser acionista único da Lusa. Comprar a participação da Global Media, no caso. Comprar a participação da Global Media. Com o Galinha ainda com o anterior acionista. Só que as informações que temos e que fomos recolhendo, enfim, das várias partes, é que de facto este negócio era para ser um negócio com Marco Galinha, ponto final. E portanto, o fundo não poderia estar a contar que um negócio se efetivasse ou entrar, enfim, na Global Media, porque já contando que o negócio se ia efetivar, quer dizer, nada disto faz sentido. E nada disto faz sentido porque, alegadamente, e quando falamos de fundos de investimento, estamos a pensar que são pessoas que, são altamente profissionais naquilo que fazem nos mercados financeiros e que têm conhecimento dos sítios onde estão a meter, quer dizer, ou então, se não têm, então, vamos pensar assim, então vamos lá para a justiça, porque a consultora que fez a due diligence para vocês entrarem neste negócio enganou-vos, não é? Quer dizer, e então vamos buscar dinheiro aí. Mas os problemas da TSF, pelo menos na TSF, já vinham, vocês estiveram aliás próximos de uma greve ainda antes de Marco Galinha. Nós já tivemos próximos de greves várias vezes. Isto não começou nem sequer com a entrada de Marco Galinha, é ainda anterior com os acionistas anteriores. Tem havido uma grande mobilidade de acionistas no Global Media, mas já começou antes disso. A TSF é uma montanha russa. Aliás, eu quando vou trabalhar para a TSF, no sítio anterior onde eu estava, até me diziam: tens a certeza? É que aquilo está sempre ali numa nuvem negra, enfim. E isso também é um bocado a coisa lírica e bonita da TSF, na verdade. É entrarmos naquela casa e de repente aquilo tem magia. Enfim, não vou falar aqui do clichê do bichinho da rádio, porque é mais do que isso. Aquilo é um espaço de intensa liberdade. E mesmo, isto não é a coisa de estar aqui a empolar os factos porque estamos. Eu sou colaborador da TSF há já uns anos e sou testemunha dessa. Eu já ataquei as administrações da TSF várias vezes nos microfones da TSF. E é bom que as pessoas saibam, porque isso e há de nos levar aqui à discussão do jornalismo de hoje em dia. E sim, nós temos muitas culpas, nós todos, classes, jornalistas, enfim, temos muita culpa do estado a que as coisas chegaram, e obviamente que nós vamos ler comentários na internet e onde quer que seja, e as pessoas estão contra os jornalistas e estão contra os média, e é obviamente que nós cometemos erros todos os dias, toda a hora. E se calhar não fomos na profundidade certa, se calhar não atacámos da maneira certa, se calhar às vezes até somos benevolentes demais com algumas áreas, se calhar às vezes somos menos com outras, mas a verdade é que na TSF, apesar de tudo, sempre houve discussão, sempre houve liberdade para fazer exatamente o que der na cabeça, obviamente com quanta peso e medida, mas sempre houve esta coisa de nós estamos aqui pelas notícias, pelo trabalho e, citando Emílio Rangel, de facto,
por uma inesgotável paixão pela rádio, que é por isso que aquelas pessoas estão ali todos os dias, mesmo nestas circunstâncias. E, portanto, chegar a um momento de fazer greve numa redação que até, apesar de tudo isso, tem sido muito conservadora nas formas de luta... Como todas as redações. Exato. Talvez com exceção, eu ia dizer com exceção da RTP e da Luz ou das do Estado, mas nem essas. Na realidade, nem essas, como todas as redações. Mas é que... Eu não diria conservadores, digo mesmo que nas redações é um pouco pior do que conservadorismo. Mas, não, porque houve sempre muita gente com... Não, mas bora lá, isto está a chegar tipo, a um limite, está a chegar a um limite, não sei. Mas não, vamos aguentar, vamos lá conversar, vamos sentar, vamos ser diplomáticos, etc. E isto foi estendido a um limite, mas é assim, a nuvem negra vem, e a nuvem negra está sempre a pairar, e está sempre a pairar ao ponto de, e as pessoas é bom que tenham consciência disto, porque vamos entrar em período eleitoral, mas é bom que saibam que na TSF, um jornalista, um repórter, quando vai para fora, seja no país, fazer uma campanha eleitoral, seja fazer uma reportagem em qualquer lado, praticamente paga para fazer aquilo. Porque não recebe mais porque está fora, não recebe mais porque está deslocado de casa 15 dias a conduzir para cima e para baixo no país, e vamos lá ver se não tem problemas a apresentar faturas de um jantar de, vamos lá ver, 20 euros. Que loucura, não é? Mas se calhar vai ter problemas porque só podes apresentar faturas até 12,5€. Quer dizer, sim, mas as pessoas fazem isto por, de facto, amor. Uma coisa completamente inexplicável, não é amor, é paixão, é o que é. Pedro. Não, eu só queria acrescentar aqui uma coisa, porque eu acho que a luta da TSF, que já tinha tido até uma expressão numa outra dimensão, a luta da Lusa, acho que daqui de alguma maneira mostraram-nos a nós jornalistas, que andávamos aqui, eu diria mais do que conservadores, muito apáticos, que era possível, era obrigatório, era necessário, era fundamental, nós de uma vez por todas mostrarmos a quem nos governa, e quem nos governa são claramente os empresários de comunicação social, que nós não estamos aqui para tudo. Já chega. A paixão é extraordinária. Eu acho que eu tenho 57 anos e 35 de profissão. Estou obviamente ainda muito apaixonado pelo jornalismo, mas atenção, a paixão, mesmo sendo inesgotável, não nos alimenta. E nós temos necessariamente de olhar para este exemplo da TSF, do JN, sobretudo estes dois que foram os grandes motores desta nova luta, e olhar para eles e pensar, nós não vamos dar o corpo ao manifesto o tempo todo, nós temos de reagir. Por isso é que eu acho, e eu sei que ainda lá chegarás, não é? Mas só queria dar este mote, não é? Eu acho que é o Congresso, tem que haver um antes e um depois do Congresso, do 5º Congresso. Eu estou a depositar, por razões óbvias, de muitas esperanças no 5º Congresso dos jornalistas, mas eu tenho a convicção, e só por isso também é que eu me entrego com tanta força e tanta paixão ao 5º Congresso, mas eu tenho a convicção clara, tem que haver um antes e um depois do 5º Congresso. Embora esta marca da luta da Global Media, dos jornalistas da Global Media, deva ficar na nossa retina, e nós temos necessariamente de aprender alguma coisa com isto que aqui aconteceu. Os patrões, desculpa-me esta expressão muito do passado, mas os patrões têm de perceber que nós não estamos aqui para tudo. Vou utilizar uma expressão que não gosto, mas vou dizê-la, chega. Não, e só para dar aqui só um outro detalhe, e que tem que ver com números, só para as pessoas terem noção do que é que estamos a falar. Estamos a falar de pessoas que trabalham na TSF, alguns jornalistas que trabalham lá há décadas, plural, e que levam um pouco mais de 800 euros para casa. E nós estamos a falar de uma rádio em que, e isto é assumido de facto pela administração, o salário médio na TSF está 500 euros abaixo do salário médio do resto do grupo. E, portanto, não estamos aqui a falar de pessoas com ordenados principescos sequer. Pode haver 2, 3 ordenados principescos e que nem sequer chegam ao ponto de serem principescos, convenhamos. Nem duque. Exato. Nem para duque dá. E, portanto, estamos a falar nesta ordem de valores. Há muita gente a receber menos de 1000 euros na conta. Bem, agora não está a receber de facto todo, não é? Nem os 1000. Nós já vamos aos salários. Antes quero-te fazer uma pergunta, Luís, e depois falar sobre... Começar a alargar isto um bocadinho para lá da Global Media. O sindicato marcou uma greve de solidariedade simbólica, não é? Penso que de 1 hora, para todos os jornalistas. Em audição no Parlamento, Domingos Andrade, anterior diretor da TSF, disse que as redações estão a ser controladas pela fome. Esta greve de 1 hora também é um sinal de que se foi longe demais na precarização da profissão e das suas condições de trabalho e de autonomia. O Domingos Andrade disse mais, e disse uma coisa que, se não fosse um momento dramático,
fazia rir. A Comissão Executiva conseguiu pagar o subsídio de alimentação. Isso é quase brincar com os trabalhadores, porque as pessoas queixavam-se de uma realidade. Sim, havia pessoas a terem muitas dificuldades até para comer, então o que a Comissão Executiva entendeu foi pagar o subsídio de alimentação. É tão degradante, é uma medida tão degradante. E o Domingos disse-o, ainda bem que o disse. Mas perguntavas-me... Perguntava se esta greve pretende, para além da solidariedade com os trabalhadores do Global Media, sinalizar que este problema é mais grave na Global Media, mas começa a ser transversal ao setor. E que agora percebemos com a Global Media que está a acontecer e que são cada vez maiores as dificuldades, mas nós sindicatos sentimos que toda a classe, ainda bem que finalmente pensou que era o momento de o fazer, sentiu necessidade de dar um grito de alerta a dizer isto não é um ataque à Global, isto é um ataque ao jornalismo, e sendo um ataque ao jornalismo é um ataque à democracia. Deixa-me pegar aqui em alguns números do Inquérito Nacional às Condições de Vida de Trabalho de Jornalistas em Portugal, encomendado pelo sindicato, Sim. Que conclui que o salário médio está nos 1.250 euros líquidos, estamos a falar de salário médio, Certo. Quase metade diz receber menos de 1.000 euros. Quase metade dos jornalistas. Estamos a falar dos jornalistas. Vamos esquecer, eu sei que é difícil e vamos esquecer a questão social. Não, quer dizer, podes não esquecer, podes falar dela. Eu vou esquecer na minha pergunta, porque esta questão social levanta-se para muitos trabalhadores em Portugal, onde a maior parte também recebe. Aliás, diria que os jornalistas estão, sendo um trabalho qualificado, estão mais ou menos na média nacional, onde se inclui os trabalhadores não qualificados. Mas vamos esquecer essa parte, e a pergunta é possível escrutinar poderes públicos e privados com este nível de precarização? Ou seja, vamos tentar falar para além do para os jornalistas, explicar para fora se é possível os jornalistas cumprirem uma função absolutamente essencial na democracia, sendo pagos na prática como trabalhadores não qualificados. Essa é uma das mais silenciosas formas de condicionar até a liberdade de imprensa. É que não é possível. Não é possível, até porque grande parte dos jornalistas, e pelo menos 2 aqui não são de Lisboa, temos 90% da profissão a ser exercida em Lisboa e no Porto, e as pessoas que vivem fora de Lisboa ou do Porto chegam e têm que pagar uma habitação aos preços que nós hoje vemos a habitação nos grandes centros, e portanto ser jornalista a ter que pagar a habitação a valores praticamente incomportáveis, a dizer como recebias de um salário médio de 1.250 e qualquer coisa, sendo que há uns muito mais altos, mas há muitíssimos muito mais baixos. Isso condiciona, porque nós nesse mesmo estudo também se mostra que os jornalistas procuram permanentemente formação e naturalmente procuram permanentemente informação. E ainda custa dinheiro ter acesso a formação e informação. Até ser assinante de jornais, por exemplo. Claro que é uma... Eu não vejo o exercício do jornalismo sem assinarmos jornais, sem ouvirmos rádios, sem vermos televisões, e não é possível quem ganha 1.000 euros por mês ter uma vida que lhe permita primeiro informar-se e segundo resistir. O que tu dizias, sim, hoje em dia há grandes tentativas de condicionar. Eu acho sempre muito... nós achamos que é uma péssima ideia o Estado intervir. Nós vamos lá. Já lá vamos. É que essa eu quero mesmo ir durante algum tempo. Pedro, as dificuldades financeiras têm levado a cortes, eu digo Pedro, mas depois entrem todos, por favor. As dificuldades financeiras têm levado a cortes nas deslocações ao estrangeiro, reportagens ou investigações de fundo. Tu acompanhas especialmente essa parte, e apesar de tudo és um privilegiado, desculpa pôr a coisa assim, não é? És um privilegiado porque vais conseguindo fazer investigação. Aliás, como o Filipe ainda há pouco tempo também fez um trabalho de investigação na TSF, no estado em que está, o que é trabalho de herói. Os jornalistas estão dependentes, assim sendo, com estes cortes, os jornalistas estão dependentes do que lhes chega, tratado por agências de comunicação e grupos de interesse, com orçamentos muito maiores do que os órgãos de comunicação social onde eles trabalham.
a autonomia e a filtragem jornalística são possíveis com este desnível de poder e de meios? Bom, eu creio que nós estamos cada vez mais a fazer menos jornalismo. E isso não é uma coisa transversal. Mesmo numa empresa como esta, onde nós trabalhamos, no Grupo Empresa, nós fazemos cada vez mais menos jornalismo. Nota, nós deixamos... Onde também já agora houve redução de pessoal feita de outra forma, claro, mas houve com rescisões amigáveis, é diferente. É diferente. Foi... Que eu saiba, poucos saíram sem querer, sem terem querido sair. Dentro dos jornalistas, acho que nenhum saiu sem ter querido sair. Mas independentemente disso, o grupo onde nós trabalhamos, transversalmente falando, tem a mesma nota de todos os outros. Nós deixámos de fazer reportagem. Nós nunca mais fizemos reportagem. Nós o que fazemos são coisas muito rápidas, vamos aos lugares dos acontecimentos, recolher reações dos acontecimentos. E deixámos de olhar para o detalhe, deixámos de observar, deixámos de, em função da nossa observação, fazer aquilo que ao jornalismo é exigido, fazer reportagem. E um jornalismo sem reportagem é um jornalismo amputado. É aquilo que nós temos hoje. Portanto, e depois damos a desculpa, e tal, temos pouco tempo e poucos meios. O que temos é uma coisa bastante mais complexa na minha ótica, que é uma vontade direta e definida das direções dos órgãos de comunicação social em não aprofundarmos. Vamos lá, fazemos a reação, porque é preciso pôr no ar, é preciso reagir rapidamente, com todos os erros que isso pode ter associados, e vamos avançar e muito rapidamente fazer. E depois, quando as coisas te parecem tipo chave na mão, vem das empresas de comunicação, já tudo trabalhadinho, a única coisa que tens que fazer é mudas a voz, ou pões um texto e fazes de acordo com a informação que te enviam. Deixa-me pegar aqui pões no ar. Exemplos, porque as pessoas, não é exemplos concretos, mas genéricos. Mas estes são exemplos. Mas, mas exemplos de setores com muito poder, como os regulados, por exemplo, ou os rentistas, aqueles que têm relações preferenciais com o Estado e, portanto, para quem as decisões políticas do Estado são muito importantes. Estou a pensar aqueles que estão relacionados com o Serviço Nacional de Saúde, com os serviços privados de saúde, ou na área da habitação, por exemplo, ou seja, áreas reguladas ou áreas que têm relações diretas com o Estado. Não têm hoje muito mais poder do que tinham nas redações, ou seja, poder junto do Estado, ou seja, ter poder junto das redações significa ter o poder de construir narrativas políticas, de conseguir passar a ideia de coisas. Eu não estou a dizer, para que fique claro, não estou a dizer que as coisas estão bem no SNS, não é isso que eu estou a dizer. Nem estou a construir propriamente teorias da conspiração, não tem a ver com isso, tem a ver com uns jornalistas fragilizados, grupos de comunicação social fragilizados, com grupos de pressão e de lobby que sempre existiram e sempre existirão, e que para quem é muito importante a construção de determinadas narrativas, se o jornalismo não está neste momento mais permeável do que alguma vez teve. Eu costumava utilizar uma expressão que é os manipuladores manipulados. Os jornalistas como os manipuladores manipulados. Como se é que algum dia foram verdadeiramente manipuladores, mas claramente estão a ser manipulados. Quando eu estou a dizer manipuladores manipulados, significa com o elo mais fraco, com um enorme poder. Os jornalistas têm um enorme poder que na realidade não exercem, exatamente. Não exercem. E só acrescentar uma coisa, hoje as redações genericamente de todos os jornais, e isso suponho que na rádio e na televisão é o mesmo, têm metade dos jornalistas que tinham, por exemplo, no final do século passado. E fazem mais, porque entretanto criámos aqui o digital como uma forma, uma aposta reiterada, e portanto temos metade das pessoas a fazerem o dobro do trabalho. Não é possível fazer reportagem. Não é possível. Mas isso, eu queria dar só uma chega em relação a isso, concordando tendencialmente aqui com o que o Daniel disse, mas também há uma outra coisa que se perde e que a honra seja feita à TSF não tem perdido, mas que é... enfim, essa apatia, essa inércia até dos órgãos dentro das redações, nomeadamente falo do Conselho de Redação. O Conselho de Redação da TSF historicamente tem sido bastante forte quando se depara com problemas deste género. E isso... A TSF tem uma característica muito específica que ela partilha com o público, não é? São projetos que foram criados por jornalistas, não é? E isso criou uma cultura, acho eu. Sim, mas é interessante perceber que essa cultura, enfim, eu não estava lá há 35 anos. Mas fica nas paredes. Mas fica, de facto, na água que bebes dentro daquele sítio. E tem sido muito importante.
porque sim, as pessoas são mal pagas, estão desgastadas, etc, mas há uma preocupação com a análise que é feita do jornalismo que é também produzido, e sim, ele tem muitos erros, e sim, ele muitas vezes, enfim, mas vocês ainda está debatem, borderline, vocês ainda discutem internamente, é porque do que eu me apercebo nas redações, deixou de sequer se discutir o jornalismo que está a ser nós feito. aqui deixámos de discutir completamente. Na Já TSF não se discute no grau que eu acho que deveria ser discutido, mas ainda se discute. E sobretudo nestes últimos dias tem-se discutido muito. Eu estava a falar, eu não quero trazer. Depois deixa-me fazer serve para ti, Pedro, até podes pegar por aqui. Porque outros exemplos, eu falei do SNS, etc., falei desses exemplos. Outros exemplos, por exemplo, é o setor da justiça. O jornalismo de investigação, que parece resumir-se à função de escrivão, seja do Ministério Público ou até de advogados e outros poderes que se degladiam naturalmente em processos judiciais, não tem capacidade de cruzar fontes e de ser mais do que mensageiro de uma determinada versão. E a maior parte das vezes eu tento explicar isto a amigos que não são jornalistas que constroem enormes teorias da conspiração. E eu geralmente tento explicar a quem me dera que isso fosse verdade, porque quer dizer que ainda havia capacidade para isso. Na realidade, o que estamos a falar é sempre a mesma coisa. É jornalistas que perderam, redações que perderam a capacidade de cumprir a sua tarefa até ao fim. É, exato. E criam a ideia de que estão a fazer jornalismo. São os próprios jornalistas. Portanto, nós podemos apontar as culpas diretamente para os patrões, para os diretores, que hoje já são mais gestores de informação do que propriamente diretores, mas a responsabilidade também está verdadeiramente no jornalista. Eu acho que há uma expressão que tu utilizas para caracterizar esse grupo de que estavas a falar, que é muito feliz e que eu vou-te citando ao longo das minhas intervenções públicas, que é a expressão do estafeta, não é? Que é aquele jornalista que vai buscar a informação ao Ministério Público, por exemplo, e que a reproduz diretamente sem qualquer sentido crítico e sem qualquer trabalho jornalístico associado, porque, quer dizer, a maior parte da informação que vem do Ministério Público não tem contexto para o jornalista que a vai receber. Primeiro, desde logo, precisa de ter o contexto. E depois, a investigação do Ministério Público vai num determinado sentido que pode não ter nada a ver com o sentido da investigação jornalística. Portanto, aquilo é apenas uma base de trabalho entre muitas outras que o jornalista não pode chamar investigação, Pedro. Claro, é exatamente isso que eu te estou a dizer. Não, mas é que a investigação jornalística é quando é reprodução. Não, eu estou a ironizar, utilizando a expressão do Daniel Oliveira, que é a expressão do estafeta, que é o jornalista que vai buscar a informação e a reproduz diretamente, sem exercer sobre ela o escrutínio jornalístico necessário. Não lhe dá contexto e muito para lá disso, não investiga, não faz o seu próprio trabalho. Mas é disto que nós estamos a viver também nesta altura. Mas há pouco vocês estavam a falar de uma situação que me parece também muito interessante e importante nós falarmos agora, independentemente de tudo aquilo que acontece no jornalismo não ser apenas culpa do jornalismo, dos jornalistas. Eu creio que nós, insisto, temos aqui uma cota-parte muito grande de culpa porque rapidamente nos acomodamos, rapidamente baixamos os braços. Nós não podemos apontar apenas porque quando se fala de proletarização, há um lado que tem a ver com isso. Quando tu ganhas 900 euros por mês, é difícil. Não, é difícil. É difícil não claro que é difícil. Totalmente precarizado, podes ser despedido a qualquer momento. É difícil. É tudo verdade, mas a questão da precariedade, que é uma expressão obviamente transversal à profissão, e os salários de 900 euros são óbvios sinais de que assim é, têm associadas outra situação. Quer dizer, a questão aqui é, eu também já fui jovem, eu já tive um salário de 150 euros quando comecei na profissão, nem era em euros, era em contos, era 30 contos por mês, quer dizer, é um salário absolutamente medíocre, mas na altura, não sei por que carga d'água, não sei se provavelmente porque havia mercado e porque eu imaginava que podia aspirar a alguma coisa, eu naquela altura era um jovem muito empedernido, tinha muita capacidade de crítica. E o que é que eu vejo agora? Havia outros sítios para onde ir. Havia outros, sim. Havia uma perspectiva de carreira que hoje não havia um processo de concentração para o qual já foi avisado várias vezes que o resultado em que tu de repente tens 3 grupos onde podes ir. É verdade, mas deixa-me só dizer uma coisa que eu também não queria, que a minha opinião, eu sou absolutamente favorável ao rejuvenescimento das redações e ele é absolutamente fundamental. A única coisa que nós estamos aqui a criar nas redações, por interferência direta dos mais velhos, é um conjunto, é um tal pelotão de que nos falava o Sérgio Alimi, não é? Que é o pelotão de mão de obra barata, não é? Que são pessoas que estão dispostas a tudo para poderem ter acesso à profissão. E isto é muito mau, caramba. É muito mau porquê?
porque essas pessoas não são verdadeiramente jornalistas. E nós estamos a lidar com um fosso enorme nas redações, em que tu tens os mais velhos, os da minha geração, uma boa parte deles muito cansados e já muito adormecidos e muito desmotivados, porque aquilo que nos fazem não é bom, não é? Quando nos querem ostensivamente substituir por gerações mais novas e impreparadas, que nós não temos sequer a possibilidade de ajudar a formar. A mim, eu estou nisto há 30 e tal anos. As redações hoje são muito, tu falaste do rejuvenescimento, na realidade as redações são muito jovens. Muito jovens. Sim. Muito jovens. Que não estão enquadrados. Ou seja, isso não é rejuvenescimento, não é? Porque significa que não fica... Há uma substituição. Há uma substituição que significa que não há ninguém para passar o testemunho, não é? Mas mesmo quando as pessoas ainda cá estão, e na SIC ainda cá temos alguns, nós não somos chamados, eu já disse isto diversas vezes aqui dentro, portanto estou à vontade para falar, nunca somos chamados para participar na integração, no processo de integração desses neófitos, desses novos que chegam às redações. Não somos chamados para isso. Eles são aculturados pelos que estão aqui há pouco mais tempo do que eles. Aqui nas redações todas. Porque os mais velhos não têm tempo? Não, os mais velhos não são solicitados. Os mais velhos não estão integrados. Os mais velhos estão dispensados, basicamente. Estão apenas à espera dos 61 anos para anteciparem a idade da reforma. É basicamente isso que está a acontecer nas grandes redações em Portugal. Francisco, infelizmente. Também tem havido cortes no investimento, que nós falamos aqui de cortes nas reportagens do jornalismo, quando o jornalismo mais precisava de se diferenciar das redes sociais, filtrando o que é ou não é relevante para o interesse público, seguem geralmente as indicações das próprias redes sociais. As redes sociais hoje são um instrumento muito importante para definir a narrativa do dia. Notícias com base nas redes sociais, não é? Quer dizer, o que as significa... reações oficiais dos partidos nas redes sociais. Então, isto na realidade afasta as pessoas dos jornais e das televisões, porque para isso já têm as redes sociais gratuitas ainda por cima, não é? Exato, porque quando nós pensamos no facto de não conseguirmos ir fazer a reportagem, quando nós pensamos todas essas machadadas que em alguns casos eu acredito que seja de facto missiva das administrações, porque quer dizer, não estou a ver, pelo menos na TSF e nos sítios por onde eu passei, havia vontade de poder fazer reportagem, de estimular a discussão sobre temas e assuntos. A questão é que depois chegamos a uma conclusão, não há dinheiro, não há maneira, não há, ou então fazem entre os pingos da chuva. Se eu pensar, de facto, nos grandes trabalhos que eu fiz, nos últimos grandes trabalhos que eu fiz, à margem das coisas do dia-a-dia, foram todos feitos com muito boa vontade da minha parte. Eu não fui pago para fazer aquilo. Aliás, pronto, enfim, agora literalmente não fui pago para fazer nada. Mas eu não devia estar a rir, não tem graça nenhuma, mas podes rir. Mas a verdade é que nós não temos tempo para aprofundar o que quer que seja. E, portanto, quando vêm com propostas de sinergia, não, as equipas estão ótimas como estão nesta altura. Não estão, é impossível, não dá para pensar, não dá para chegar a todo lado. A equipa de política da TSF tem 4 pessoas numa rádio que faz da política um dos seus pilares, não é? E faz noticiários de meia hora. Exato, mas tem 4 pessoas para uma quantidade gigante de partidos, uma Assembleia da República, um governo, um Presidente da República que, como bem sabemos, tem uma agenda louca e, portanto, como é que é possível 4 pessoas darem conta disto? Não dão. E do site, vão dando. É da emissão, porque isso é outra das coisas, não é? Porque os jornalistas fazem hoje muito mais, são menos, para fazer muitíssimo mais coisas do que faziam. E é isso que uma pessoa, o ouvinte, tem de entender. E esta discussão, de facto, podemos tê-la na sociedade e devemos tê-la na sociedade de que jornalismo queremos, mas caramba, é preciso fazer também parar para pensar e pensar na maneira como, ok, tem essas críticas todas a apontar aos jornalistas, ao jornalismo que é feito no país, seja ele em que meio for. Mas é também preciso pensar no modo como os jornalistas fazem o seu trabalho. Nem sequer é só o dinheiro. É que por si só já é bastante relevante o dinheiro que recebem para fazer este trabalho. Mas
a coisa louca de ir a correr a um sítio buscar uma reação, fazer umas perguntas, por muito até pertinentes que possam ser. E eu não sou nada daquela coisa dos jornalistas são todos pés de microfone hoje em dia. Eu, sinceramente, eu não sou nada apologista dessa questão, porque, sinceramente, vejo e também faço esse trabalho, muitas vezes em conferências de imprensa ou, enfim, declarações nos espaços perdidos, mas muitas perguntas que são feitas de forma-chave, porque é isso mesmo, o jornalista está lá para fazer perguntas. E o que é que acontece muitas vezes é que, por exemplo, nós já não temos recursos, as televisões têm que ir sempre, enfim, mas os outros, os jornais, quantos jornais é que tu vês em conferências de imprensa? Sim. Não vês? Rádios, a gente já começa, às vezes, temos que ir tirar isto à televisão, porque não temos maneira de lá chegar. Eu queria entrar agora noutra fase da nossa conversa. Sabemos, porque as vendas e audiências são públicas, não é? São escrutinadas, que há títulos que funcionam anos e anos sem venderem quase nada e a darem prejuízo permanente. Não dependendo de quem compra ou lê, perdem relação entre o que publicam e o seu bom nome. Não têm bom nome para defender, já que ninguém os lê. Servem muitas vezes apenas para introduzir temas na agenda mediática e política. Não estamos a abrir caminho para a utilização da comunicação social para campanhas de desinformação ao serviço de interesses económicos e políticos. Eu não vou aqui avançar com nomes dos jornais porque é escusado. E podes levar um processo. Não, e é escusado. Não posso porque as suas vendas são públicas, não é? Portanto, não posso levar processo nenhum. E depois o resto é o que eu acho que fazem, mas eu acho é que não acrescenta muito ao debate. Claro. Dar nomes, falar dos contextos. Muitas das pessoas conseguem perceber. Vários estamos a falar. Isto não estamos a entrar num caminho muitíssimo perigoso. Eu vejo muitas vezes temas que se tornam temas da agenda política e que têm pouco valor noticioso, são invariavelmente vêm desses jornais sem leitores. Sim. Mas que, por vir num jornal, permite que um partido cite, que fale e de repente entrou na agenda, ninguém sabe já muito bem como é que entrou na agenda, como é que aquele assunto apareceu, e quando vais ver onde é que foi, é sempre mais ou menos os mesmos jornais. Há uma frase que gostaria de citar, que é do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que dizia que a capacidade para criar desinformação a uma escala global e minar factos estabelecidos cientificamente constitui um risco existencial da própria humanidade. Completamente de acordo com ele. E sim, a comunicação social é poder mais do que às vezes, e sim, temos que pensar muito bem no financiamento dos média, até porque a determinado momento nós tivemos a ideia peregrina de achar que a informação não tinha valor, mesmo sendo um bem cada vez mais escasso, mas sim, é poder. Temos que pensar muito bem na forma como financiamos o jornalismo e a comunicação social, e esse é o nosso desafio, porque é muito, neste momento, é enorme o investimento na desinformação. E nada grande, nós estamos sempre a falar das redes, mas nada grande que esse investimento também não é feito na própria comunicação social. Claro que é, e cada vez mais sentimos que é. E quando agora com a Global sentimos que já está tão concentrado, os meios já estão tão concentrados. O Daniel dizia que eram 3 grandes empresas de comunicação social, pelo que o senhor José Paulo Faf está a tentar fazer é que sejam só 2. Na realidade é Cofina, Global Media, e depois Empresa, e depois as do Estado, OK, RTP sim. Não, e falta da CNN, o grupo da Mídia Capital, sim. Falta a Mídia Mas Capital. de qualquer forma há uma concentração enorme de meios. Quando eu comecei nem havia propriamente uma lógica de grupo. Não havia concentração. Mas sim, é muito fácil hoje, porque se perde dinheiro, mas não se perde muito dinheiro, porque o poder é enorme. Nós termos... São como dizia o Jorge Jesus, são pinners, não é? São pinners, são de facto pinners. Sai tão barato nós construirmos até algumas narrativas que hoje dão jeito, e é tão perigoso nesta situação em que cada vez mais se desvaloriza a juvenilização das redações.
tem um problema que é este, e o Pedro falava nisso. O Pedro, quando chegou à profissão, e eu também, nós tínhamos uma perspectiva de carreira. Nós sabíamos que no fim da carreira iríamos ter uma vida digna com algum retorno financeiro. Hoje não é isso que acontece. Hoje o sindicato de jornalistas, para negociar um contrato coletivo de trabalho, que a entrada na profissão é de 903 euros. 903 euros. Teve uma dificuldade enorme, e mais do que sublinhar que a entrada na profissão são 903 euros. É que a saída não está muito acima. Que a saída são 2051. E a minha perspectiva de vida ser eu no máximo... Se chegares à saída. Porque não se chega, porque a precarização é tão grande. Antes disso, porque aquela substituição por gente mais nova é contínua. Hoje ninguém acredita, eu com 60 anos vou estar a trabalhar no meu jornal, no meu ou noutro. Porque aos 50 anos deixas de ter mercado. Aos 50 anos é verdade, porque se atingiu um valor salarial que deixas de ser interessante, por muito bom jornalista que sejas. Pedro, antes disso, se queres pegar nisto, mas deixa-me fazer voltar um bocadinho à pergunta que eu fiz e à história dos jornais. É se nós temos saudades de empresários de comunicação social que procuravam o lucro. Eu por acaso é engraçado estás-me a fazer essa pergunta. Eu só quero privados que se metem no negócio de comunicação social para ter lucro, porque se não for para ter lucro é para ter outra coisa qualquer. É verdade. É que nós durante 200 anos, e há dois autores americanos que eu gosto muito de citar, que é o Bill Kovac e o Tom Rosenstiel. Eles dizem que durante 200 anos nós vivemos o melhor de dois mundos, porque andámos a financiar, o jornalismo financiado por publicidade conseguiu de facto fazer jornalismo, não é? O problema é que quando o dinheiro acabou e a fonte secou, obviamente com a digitalização e tudo o que isso implica, nós obviamente sem dinheiro deixámos de conseguir fazer jornalismo. E o primeiro ataque que nós temos quando deixamos de ter dinheiro para fazer jornalismo é o tal compromisso com o quadro de valores e o compromisso com a ética vacilam, não é? Porque não há dinheiro e então aí toda a gente começa a ir por todos os caminhos alternativos, até os que não querem. E por isso eu vejo muitas escolhas até de direções que não correspondem à convicção, por isso correspondem ao desespero. Por isso é que eu há pouco te falava que eu acho que os diretores hoje já não são verdadeiramente diretores. Mesmo aqueles que nasceram connosco na profissão, e eu aqui na SIC tenho um que nasceu comigo na profissão, o Ricardo Costa nasceu comigo, eu acho que ele já não consegue verdadeiramente ser diretor de informação como eu acho que ele poderia ser. Por uma razão simples, porque ele não está numa ilha, não é? Ele está num mar de problemas, e o Grupo Empresa, mesmo sendo um grupo, apesar de tudo, sólido, é dos mais sólidos. É dos mais sólidos, não é tão sólido assim, porque obviamente é um grupo que tem dificuldades financeiras, também por isso é que houve aqui mais um processo de rescisões amigáveis. Eu acho que este grupo é um grupo de liberdade, é uma das razões porque eu me sinto sempre bem aqui. Eu sei porque apesar de tudo, é um grupo um bocadinho mais sólido que os outros. É verdade. E criado por um jornalista, não é? E por empresários que conhecem o setor. E isso faz de facto toda a diferença. Mas eu queria gostar de dizer uma coisa que me parece, independentemente de haver um Dr. Francisco Pinto Balsemão que, sendo do meio, conhece o meio e arranja forma de se sintonizar com as dificuldades, eu creio que é impossível nós continuarmos a pensar na ideia de que o capitalismo serve o jornalismo. Não serve o jornalismo. Não é possível. Eu acho até mais. Acho que nós vivemos durante os tais 200 anos, vivemos a ilusão de que era possível. Havia dinheiro e como havia dinheiro, dava para tudo. Agora, quando não há dinheiro, nós percebemos que andámos iludidos durante 200 anos. O melhor teria sido, em tempo de vacas gordas, nós termos pensado em soluções alternativas para financiar o jornalismo. Agora andamos a fazer tudo à pressa. Porque agora percebemos, de uma forma muito clara e concreta, o capitalismo não serve. Não serve por uma razão muito simples, que há aqui um paradoxo absolutamente intransponível, porque de um lado temos a necessidade urgente de financiarmos o jornalismo, do outro temos a incapacidade de o financiarmos. Do outro lado temos a necessidade urgente de transformarmos o jornalismo naquilo que ele efetivamente é, que é um bem público, que serve um interesse público. Não serve interesses particulares dos tais empresários de que há pouco estavam a falar, que têm apenas interesses particulares subterrâneos. Portanto, nós temos que
partir deste princípio e temos que assumir isso com enorme frontalidade. E eu também espero que o Congresso sirva para isso, para olharmos para esta realidade e pensarmos, caramba, o capitalismo não serve. O capitalismo não pode financiar. Estás a saltar-me para a parte... Desculpa. Não faz mal. Mas é que esta... Eu ainda estava a ver se conseguia então entrar por aqui, então, mas assim vai... Espera, deixa-me só dar-te um exemplo. Um bocadinho dos proprietários. Ok, então eu interrompo este raciocínio. Para... E voltas a ele. Bem. Não, é porque senão eu já não consigo... Não consigo depois voltar a uma parte que ainda por cima, em relação à Global Media... tornou-se especialmente disciplinar jornalistas ainda é deliciosamente difícil. Deixa-me só concluir então, neste caso, voltando um bocadinho atrás, porque eu acho que há aqui uma realidade que nós, e agora na preparação do Congresso, nós demorámos um ano a preparar o 5º Congresso, nós fizemos uma visita por todas as capelinhas do jornalismo. Nós fomos a todas as regiões de Portugal e conversámos com camaradas nossos que trabalham fora dos grandes centros. E essa realidade é uma realidade que andava para a maior parte de nós que trabalhamos em órgãos de comunicação social nacionais. É invisível, estava invisível, absolutamente. Só para vocês perceberem um dos casos mais graves com que nós nos deparamos. Eu vou relatar-vos 2 em 30 segundos. Um deles, de uma jornalista, uma jovem jornalista, que de manhã fazia notícias numa rádio, faz notícias numa rádio, e à tarde passa a roupa a ferro da mulher do dono da rádio. Este é um caso, e acontece realmente. E depois há outros casos, e depois há uma série deles, mas há um outro caso de uma jovem jornalista absolutamente apaixonada pelo jornalismo, que tem meio salário, portanto ela está contratada a meio tempo e trabalha 7 dias por semana, 12 horas por dia, e tem um contrato a meio tempo, e é a única jornalista da rádio onde ela trabalha e vai a todas. Isto são situações absolutamente invisíveis que nós não podemos esquecer. O apoio à imprensa regional devia ser, do meu ponto de vista, a prioridade das prioridades por uma razão. Não é só por causa da imprensa regional, é que a imprensa regional cria a rede e a capilaridade que até ajuda a resolver os problemas. Ou seja, cria mais alternativas de trabalho, ou seja, ajuda a criar uma rede. E apesar de tudo é mais barato de apoiar. E nota o que está a acontecer atualmente nas regiões é que as câmaras municipais de todos os partidos, isto é transversal, do PCP ao PP, fizeram grandes grupos, grandes gabinetes de comunicação, onde metem lá gente mais ou menos bem paga, que vão buscar às redações, esvaziam as redações e acabam com o escrutínio, porque eles produzem a informação e ignoram completamente o papel dos meios de comunicação social jornalísticos locais. Isto é mais de 50% dos conselhos são hoje desertos informativos. Não com o perigo que não tem nem... Não tem qualquer escrutínio. Zero. Não há escrutínio. Filipe, como eu disse na introdução, o Francisco Pedro Balsemão disse que os mídias estão sitiados por pessoas que lá estão para se promoverem a si próprias, aos seus negócios, ou narrativas falsas. Temos estado a falar disso. A minha questão é isso que está a acontecer na Global Media? Eu não tenho resposta para isso. Não tenho resposta para isso, até porque neste momento nem eu nem ninguém no país sabe quem são as pessoas que estão por trás do fundo do World Opportunity Fund. O que é estranho, porque parece que a única área de jornalismo que não é regulada é mesmo a sua propriedade. Achas que devia haver alguma alteração na lei que obrigasse a uma total... Como é que é possível a atividade que se dedica ao escrutínio ser opaca? Como é que mas e até citando Miguel Peares Maduro, que aqui no Expresso na semana passada falava, antes de alterações à lei, nomeadamente à lei da transparência, é preciso fazer-se cumprir a lei. E portanto aí o que acontece é o regulador tem de ser de facto firme. E o regulador existe? É assim, o regulador mudou agora. Gostava de dar o benefício da dúvida. As declarações públicas que têm sido feitas até ao momento têm sido de algum modo agradáveis, digamos assim, mas agora é a altura da prova dos 9, sendo que enfim, estaremos para breve para saber novas informações, se serão ou não suficientes. Já passou o prazo, ou está prestes a passar o prazo que a ERC tinha dado à Global Média para poder prestar informações sobre os beneficiários do fundo. Mas deixa-me só, isto é mesmo uma dúvida que eu tenho. Como é que é possível que um fundo sediado nas Bahamas, que não se sabe o proprietário, possa sequer comprar um órgão de comunicação social? Investigue-se. É porque não é só saber quem são os proprietários. Como é que foi sequer possível
um fundo, porque nós não sabemos quem são os proprietários, pode ser qualquer um, não é? Possa sequer chegar a comprar um órgão de comunicação social, chegar a esse ponto. Um órgão que tem uma licença mas que é não regulada. é. Que é regulada, E aqui também, vamos lá ver, citando, incrivelmente citando o CEO da Global Media, que é assim, isto não é caso único. Né? Não é. Temos de olhar também para de facto o modo como permitimos que isto chegasse aqui. Se fosse um caso único, provavelmente nem sequer estaríamos a fazer este podcast. É porque isto é sintomático do que está a acontecer. Mas é que temos que pensar que de facto, e se há coisa boa no meio disto tudo, é o facto de estarmos precisamente a falar sobre isto. Precisamente a olhar para isto e já não ser possível de maneira nenhuma ignorar o tema. Porque a culpa aqui é também, em grande instância, obviamente, dos jornalistas que foram adormecendo, etc, mas também da sociedade civil e do poder político, que nunca se compromete com nada. É assim, se pensarmos em grandes bandeiras do poder político. Queres que eu diga porquê? Lembras-te do que é que aconteceu? A gente já vai falar do financiamento, não é uma deixa para começar a falar de financiamento, mas quando o poder político deu apoio aos órgãos de comunicação social durante a pandemia, foram os próprios órgãos de comunicação social a ficar incomodados com essa ideia e, portanto, qualquer ministro ou secretário de Estado que seja esperto não se mete neste vespeiro. Até porque esse apoio não foi um apoio, foi antecipar uma antecipação de verbas de publicidade. Vamos chamar de um apoio. Não deixa de ser um apoio. Sim, é verdade. Não deixa de ser um apoio. Naquele momento foi fundamental, sim. Como apoiou imensas outras atividades económicas. Mas a questão aqui é, e dissemos, quer dizer, é porque eu sinceramente falo, quer dizer, e às vezes dá-se a teorias da conspiração de facto de pessoas até à nossa volta, mas eu nunca senti, ou seja, não é porque a minha empresa vai receber X euros de X entidade que eu vou sentir essa pressão, que eu agora vou ter que fazer uma coisa boa para o governo. Aliás, caramba, temos que confiar um bocado também na deontologia e na ética dos jornalistas, não é? E para isso, se essa é a questão, então não podemos ter publicidade nos jornais, porque os interesses não são só políticos, há outros. Aliás, não é? Nós sempre tivemos dependentes de interesses, não é? Sempre tivemos. Aliás, eu digo sempre, é uma expressão que eu costumo usar, que o jornalismo não é um contrapoder, não é um poder, é uma arena onde poderes se enfrentam. Porque é acreditar que não é, acreditar que o jornalismo tem um grau de autonomia. Não tem. Começa logo para os órgãos de comunicação social terem proprietários. Mas é que se fala muito do poder político, mas mais perigoso do que o poder político é de facto o poder económico. Como sabe da realidade de qualquer jornalista. E portanto... Não consigo entender porque é que nenhum partido, agora estão a ser obrigados a chegar-se à frente, mas não consigo entender porque é que nenhum partido dedicou tempo até agora a falar e a pensar sobre a comunicação social, a não ser, honra seja feita à Iniciativa Liberal, que tem pensamento muito firme, que é privatize RTP. Mas fora isso, também não se sabe nada. Eu não sei se há uma explicação para isso, mas nós de facto em Portugal temos uma tradição muito enraizada de influência direta do poder político na comunicação social e no jornalismo em particular. Vem de tempos mais antigos, não é? Outros vem da ditadura e depois logo a seguir à ditadura tivemos ali uma intervenção muito concreta, RTP, RDP, etc., Diário de Notícias. Houve ali de facto uma intervenção muito em escalada, não é? Mas o problema todo é que nós agora estamos a ser vítimas de um passado pelo qual não podemos ser responsabilizados, não é? Mas o próprio poder político não tem o poder que tinha. Não tinha nada. Mas o que estava a dizer é que nós na preparação do Congresso é maior hoje. Nós na preparação do Congresso fizemos, como digo, nós falámos com todos os grupos parlamentares e falámos também com o Ministro da Cultura, que na altura ainda era Ministro efetivo, não estava em gestão. E ele foi o primeiro que nos disse aquilo que tu nos disseste agora, que de facto eles fogem desta situação exatamente pelo efeito que isto tem junto da opinião pública, de que o jornalismo fica dependente do Estado se o Estado tiver de intervir financeiramente no jornalismo. De facto temos que ultrapassar este constrangimento. Então vamos a isso, Pedro. Finalmente. Como eu disse na introdução, há uma crise de modelo de negócio. É possível, eu vou começar antes da solução do problema. Porque nós falamos do que está a acontecer aos órgãos de comunicação social, mas agora vamos pôr eu vou-me pôr nos sapatos do patrão. Geralmente estão-me um bocado apertados, mas vou tentar. É possível que os empresários de comunicação social ofereçam melhores condições de trabalho e salário quando os órgãos de comunicação social têm de garantir muito mais oferta? Tem que garantir mais oferta, manter sites diários, atualizações permanentes, etc. Um jornal que não tenha isto, um órgão de comunicação social, morre. Para menos pagantes e publicidade mais barata.
Ou seja, a minha primeira pergunta é se os jornalistas têm ou não têm de participar neste debate sobre o modelo de negócio. Este modelo de negócio acho que isto podemos estar todos de acordo, é viável para o Guardian, é viável para órgãos de comunicação social globais que têm leitores no mundo inteiro. Não é viável do ponto de vista nacional, muito menos uma coisa de dimensão de Portugal. Se nós não temos, enquanto jornalistas, começar a debater o modelo de negócio, mesmo que não seja a nossa praia, por assim dizer. Eu acho que é a nossa praia a partir do momento em que ela interfere diretamente no quadro de valores e no cumprimento do quadro de valores. Portanto, é inevitável que nós olhemos para isto e sem quaisquer constrangimentos ou tabus encontremos em conjunto uma solução. Aliás, até te digo mais, acho que temos que ser nós jornalistas a encontrar o caminho, porque se nós estamos dependentes dos políticos que não se querem envolver, dos empresários que estão descapitalizados, nós não vamos a lado nenhum. E nós temos de facto de começar a pensar em soluções. E se nós olharmos para o jornalismo que nós fazemos hoje, e se nós olhando para o jornalismo que fazemos hoje, que é da nossa inteira responsabilidade, e percebermos, até por aquilo que estávamos a falar há pouco, que há uma interferência direta dos grupos de poder, sobretudo económicos, que têm uma intenção clara em passar uma mensagem e criar uma narrativa, e nós somos porta-vozes dessa narrativa, nós temos que começar a pensar ou nos distinguimos de todas as comunicações que circulam e que pululam a rede, ou então estamos absolutamente tramados e temos o futuro absolutamente condicionado. Até porque é difícil temos que ser distintivos. Até porque é difícil buscar novos públicos. O que oferece é aquilo que os é a novos mesma públicos coisa. já podem Claro. ver no Facebook. No Facebook não, que os novos públicos Mas não é estão no que isso parece Facebook, tão no básico. Instagram ou em coisas. Mas se no nós TikTok, se nós conseguirmos criar o caminho de sermos distintivos, e nós já percebemos várias coisas, percebemos que o Mas para ser jornalismo distintivo é preciso ter dinheiro. mas é que nós também sabemos que o jornalismo de qualidade gera receita. Reforça a credibilidade do jornalista e do órgão de comunicação social para o qual o jornalista trabalha, e também gera receita. Há aqui Eu por acaso tenho dúvidas. Há um win-win, claramente. Isso está cientificamente provado e vai aos relatórios do Reuters Institute. Não, isso eu está estou a lá pensar em tudo. Portugal. Mas também em Portugal. Nós aqui na SIC, por exemplo, a grande reportagem da SIC é o programa mais visto. Mas eu não tenho dúvidas Percebes? que é o mais visto. A razão porque muitas vezes. Porque é que há tantos. Nós temos uma crise na televisão Agora generalista. vão tramar. Que Agora vão tramar. é outra Não situação. dizer. Porque é que há tantos comentadores? Estou basicamente a candidatar-me ao desemprego. Porque é que há tanto espaço de comentário nas televisões? Que a palavra é barata, não é? Porque mesmo que tu pagues até relativamente bem aos comentadores, o custo associado ao comentário, para além do pagamento daquela pessoa, é nulo. Claro, obviamente. E portanto, mesmo que a audiência fosse mais baixa do comentário, não sei se esse não é, custo-benefício é que nós falamos sempre, Claro. não é do que é que tem mais audiência, é o que é que tende a audiência ou não, tem um custo mais Mas baixo. por isso é que eu te digo, Daniel, que nós, preservando o jornalismo de qualidade, preservamos a distinção. Financiamos o jornalismo de qualidade, não através da capitalização das empresas, porque elas estão absolutamente descapitalizadas, mas encontrando mecanismos de financiar aquilo onde o jornalismo pode ser verdadeiramente distintivo. Então deixa-me avançar aqui em duas, Filipe, vou passar para ti, duas indústrias que pareciam condenadas a sucumbir perante a pirataria digital que os jovens deixaram de comprar. Estamos a falar, por exemplo, do cinema e da música. Mudaram, reinventaram o seu modelo de negócio, e a minha questão é se o jornalismo não tem que começar a pensar, para além do que vamos falar a seguir, a encontrar as suas Netflix e Spotify, ou seja, o seu espaço de partilha, ou se isso é impossível. Eu acho que corremos riscos de alguma perversidade aí, porque sabemos que quem terá grandes marcas terão sempre muito mais poder numas plataformas quaisquer que sejam criadas para Netflix de jornalismo, mas acho que de facto... E o resultado não é o mesmo que na música, não é? Exato. Porque mexe com a democracia e o pluralismo. Exato, mas acho que são coisas que podemos pensar e não é de ignorar de todo, não é? Que estamos na redação do Expresso a fazer rádio, não é rádio linear, mas estamos a fazer rádio. E de facto, hoje em dia estamos a chegar atrasados, obviamente, mas o mercado dos podcasts é uma coisa muito apetecível noutros países, não é? E neste está. Mas enfim, está com anos de atraso. Mas, Sim, enfim, não tem autonomia financeira cada um deles. Mas também por Nós isso. estamos aqui, eu e o João, este podcast tem quanto? João, agora podes falar. Tem 5 anos, não é? Vai fazer 6 anos e ainda não é rendável os podcasts, mas de facto
É o mercado que está a crescer O crescimento, sim. e posso testemunhar que chega mesmo a um público diferente dos órgãos de comunicação social. Mas aqui há uma outra coisa, que é este podcast, apesar de tudo, este em particular, tem um custo de estrutura, enfim, relativamente reduzido. Enfim, os ordenados, enfim, 4 microfones, uma mesa de mistura. É verdade. Tanto que foi feito fora de um grupo durante anos e continuou. É a minha casa. Exato. Não é bastante Agora, barato. se falarmos em produtos, coisas mais podcasts narrativos, enfim, isso tem um custo associado que... Como se fazem nos Estados Unidos, Exato. alguns deles que dão muito trabalho. Não é? Agora, isso tem retorno. Eu quero acreditar que sim, de facto. Toda a quantidade de pessoas a que eu cheguei com o último trabalho que eu fiz na TSF em condições altamente adversas, porque, enfim, basta abrir Violeta, o jornal, não é? O Violeta. Exato. E não querendo estar aqui a fazer publicidade ao meu trabalho. Faz, porque a reportagem era bastante boa, portanto faz. Mas cheguei a pessoas que eu nunca imaginei. E cheguei a públicos completamente diferentes. E agora é pensar assim: como é que se capitaliza de facto isto? Como é que as empresas. Porque a verdade. Como é que, por exemplo, que é uma coisa que me perturba bastante, como é que a publicidade, que é hiper conservadora e continua a meter anúncios caríssimos em jornais impressos que não são assim tão lidos, não é? E tem pouca publicidade em podcasts que chegam ao mesmo número de pessoas e de uma forma mais dirigida. Que chegam a estes jornais impressos e eles pagam, Daniel, é pensarmos que 10 vezes menos, não é? E isso leva-nos também a olhar para quem manda nos negócios da comunicação social, a olhar para os patrões e para os seus backgrounds, mas que é onde é que estão os departamentos de inovação neste país, não é? Como é que é possível? E mesmo que queremos entrar naquela coisa de efetivamente de aproveitar o espaço da lusofonia, do português ser a língua mais falada do Hemisfério Sul, e que é mesmo importante, até por responsabilidades históricas, mas enfim, se daria toda uma outra conversa. Mas quer dizer, ninguém pensa em inovar. Ninguém. Nós copiamos todos uns aos outros em Portugal na maneira como fazemos o jornalismo. Basta ver os alinhamentos. Exato. Não, nem é só isso, basta ver os alinhamentos, basta ver o modo, quer dizer. Faz um podcast, já está tudo a fazer podcast, é assim, é basicamente. Eu aqui falava mesmo, olha, nos produtos jornalísticos, enfim, bocas nas televisões, nas rádios, enfim, a maneira como fazemos as nossas próprias reportagens. O facto de nós não fazermos reportagem hoje em dia é bastante sintomático disso. Aqui a questão é, desculpa, eu acho que nós estamos, e é outra vez a questão financeira, por isso é que eu acho que nós não podemos evitar a questão financeira. E podes entrar nela, mas de facto eu agora queria entrar na possibilidade de apoio do Estado. É que nós, olhando para a receita, não é? Nós olhamos para a receita e pensamos o que é possível fazer com tão escassa receita, e isso tolhe claramente as opções. E como isto é tão caro, fazer jornalismo à séria é tão caro, há uma resistência enorme dos patrões que ficaram durante anos a fio habituados a ganhar dinheiro muito mais facilmente. De repente vêem-se sem capacidade financeira e têm uma resistência enorme à mudança. Porque de repente as receitas deixaram todas de resultar, não é? Portanto, passam a querer fazer o mesmo com menos gente e pronto, final. Claro, é porque ainda por cima criaram várias ilusões. A primeira de todas foi na viragem do século, quando acreditaram que de repente com a facsimilização dos jornais na internet conseguiam chegar a públicos do mundo inteiro, pensando, ok, então nesse caso se eu tenho publicidade para o meu jornal que é apenas nacional, vou começar a ter publicidade a nível global. Exato. Quer dizer, foi um erro absoluto. Não percebe que há uma barreira da língua. A barreira da língua desde logo, não é? E do contexto. E depois de repente criámos o mito da internet gratuita, ou seja, tudo o que está na internet tem que ser à borla. E não é? Quer dizer, não pode ser. Vai sendo ultrapassado. Vai sendo, mas com muita resistência. Mas aí, e em Portugal com muita resistência. Aí nós temos um problema mais. que eu não sei como é que se resolve, porque há uma cultura que não é só com a comunicação social da gratuitidade do que há na naquele momento. O principal responsável, do meu ponto de vista, um dos principais responsáveis para a decadência do jornalismo é um jornal que eu adoro, que é o Guardian. Pois, exatamente. Que foi o primeiro a pôr tudo à borda porque podia. Tinha um fundo enorme que andou a ser gasto, até que depois aquela fabulosa Catherine Viner acabou por ter uma solução extraordinária, que é o jornalismo de qualidade compensa. Sim. Ou seja, hoje as pessoas, mesmo tendo o Guardian à borla, pagam
Pagam para Pagam ter. de vez em quando. Mas pagam, sentem-se na obrigação de pagar. Uma vez por ano, não é? já está na altura de dar. Mas ainda assim sentes-te na obrigação de Claro, pagar, claro. porque aquilo é Mas de tal forma mas não diferente, não é replicável, porque por uma razão. Não tens mercado, é não tens língua e não tens escala, faz sim, toda a obviamente, diferença é de verdade. língua, não é? Mas também tens outra Mas coisa, há a questão do eles têm paradigma, de facto. muito dinheiro e têm muita qualidade, não é? Há jornais sem os quais nós jornalistas dificilmente Sim, conseguimos passar, não é? São 3 ou 4, na Pois, realidade. exatamente, Não não é? sei quem. Depois Temos o também New é York Times, especializado. temos o Guardian, o Washington Post, eventualmente depois ao nível da televisão temos o Frontline da PBS e são produtos sem os quais nós não conseguimos ter a nossa dieta informativa para sermos jornalistas eficazmente alimentada, não é? Luís, a fragilidade do setor com o impacto que pode ter a sua degradação para a democracia exige apoios do Estado? Que tipo de apoios? É fundamental. Nós percebendo... Devo dizer que este talvez tenho-me apercebido fora do jornalismo das coisas mais impopulares que existe, a ideia do Estado de apoiar a comunicação social. Mas nós percebendo, e já era tarde em 2019, mas nós percebendo que era urgente, fizemos uma conferência para debatermos precisamente o financiamento dos média. Juntámos... Vocês, sindicatos? Nós, sindicatos jornalistas. Juntámos académicos, juntámos jornalistas e saíram bastantes ideias daquela conferência que nós temos vindo a apresentar a todos os partidos com assento parlamentar e até hoje não foi aplicada uma. Mas saíram dali ideias muito interessantes. O jornalismo, mesmo quando é como aqui feito por empresas privadas, é sempre um bem público. E sendo um bem público, sim, nós chegamos a um momento que nós, enquanto sociedade, ou percebemos que temos mesmo que apoiar o jornalismo e o Estado tem que o apoiar, ou vai morrer o jornalismo e deixamos de ter aquele preceito constitucional até, que é o direito a ser informado, vai deixar de existir. Eu acredito que o medo daquela ingerência no jornalismo feito... Eu acho que há duas coisas. É um medo da influência e uma convicção cada vez mais maioritária. Isto é a coisa que se alimenta a si própria, não é? O jornalismo já não cumpre essa função. Mas não cumpre, lá Ou está. seja, há várias pessoas que dizem, mas por que raio é que o Estado dar dinheiro quando fazem avaliações muito negativas do trabalho que é feito pelo jornalismo hoje? O Pedro dizia, o The Guardian tem qualidade porque tem dinheiro. Isto é um ciclo vicioso, mas também tem dinheiro porque prestam um serviço inestimável. Pela qualidade, não é? Claro, também foi essa. E uma coisa tem a ver com a outra. Eu sou... E que soluções é que saíram? Há uma simples, e até com esse medo do poder político interferir no jornalismo que se faz todos os dias, que é uma ideia que surgiu dessa conferência, que é um crédito para todos nós cidadãos para defendermos o jornalismo, um crédito que seja de 5, de 10 euros, seja o que for. Para assinar. Para assinar, vamos assinar jornais, vamos encontrar uma forma de financiar rádio e, em última análise... Ou seja, dar o poder de escolha aos próprios leitores, o financiamento ser feito na realidade. E aí o ónus não está ali no apoio do Estado, porque quem apoia é o cidadão. Escolhe, vai apoiar o órgão de comunicação social que mais lhe agrada, que ele entende que prestam e que compraria. Isso resolveria todos estes dramas de condicionar os jornalistas porque foram apoiados pelo Estado, e era uma forma simples, muito fácil, um crédito a um contribuinte. Agora isso exige, como nós vimos recentemente em algumas polémicas, exige que se calhar a lei clarifique um pouco melhor o que é um órgão de comunicação social de informação. Para de repente o Estado não estar a apoiar coisas que não são jornalismo. Não e que estão registadas na ERC como sendo. E que estão registadas na ERC como sendo. Eu aqui, porque a ERC entende que tem que... perceber, só para ficar claro aqui, eu acho que há jornalismo engajado e não tem mal nenhum. Há jornalismo editorialmente de esquerda, de direita, de extrema esquerda, de extrema direita, A questão não é essa, é que tem que cumprir um conjunto de regras para aquilo ser considerado um órgão de comunicação social. Tem que ter jornalistas, desde logo, né? Tem que ter jornalistas, com carteira profissional de jornalistas, ou seja, tem que cumprir um conjunto de regras para não
de repente o Estado não estar a apoiar sites de pessoas que têm projetos políticos e que se mascaram de jornalistas. Eu acredito que raramente é preciso mudar as leis. Mas há algo na lei de imprensa... A ERC queixa-se da lei não ser do quadro legal não ser claro. É verdade, mas muitas vezes depois também os poderes que têm não os exerce, mas como dizia o Filipe, vamos dar o benefício da dúvida a quem agora chegou. Mas há uma coisa na lei de imprensa que eu acho que sim, tem que ser clarificado e que pode facilitar o que o Daniel dizia, que é, vamos dividir duas coisas, o que é jornalismo e o que não é jornalismo. O que não é jornalismo tem todo o direito a existir, não tem é que ser financiado, porque não presta. Não tem que ser financiado, não tem acesso, não tem acesso às conferências de imprensa, não tem, ou seja, há um conjunto de coisas que não... E eu a partir daí são exclusivas para os jornalistas. E eu a partir daí posso e devo financiar órgãos jornalísticos. E acho que era uma ótima ideia porque ganhávamos todos. Esse win-win, aí eu acho que não há nenhuma dúvida outro sobre tipo isso. De medidas podes acrescentar mais, mas por exemplo, do que eu sei, havia a ideia da Lusa, quando for totalmente do Estado, deixar de cobrar o serviço aos órgãos de comunicação social. Ou seja, sendo do Estado, era uma forma de apoio público, totalmente cego, igual para todos, e até, como é que eu digo, progressivo, no sentido de tem um impacto tão maior quanto mais pequeno é o órgão de comunicação social. Ou seja, isso pesa muito no órgão de comunicação social regional, pesa um bocado menos, ou seja, este tipo de apoios, só para tentar desmistificar esta ideia que é o Estado a dar dinheiro. Esse financiamento cego é a mesma expressão que me parece a mim correta, não é? Mas depois também me parece outra coisa, que é, nós o que temos mesmo de financiar é o jornalismo, não são as empresas de comunicação social, porque as empresas de comunicação social têm interesses subterrâneos e nós agora temos aqui um exemplo claríssimo que temos estado a discutir ao longo desta nossa conversa, que é, imagina o que é financiar a Global Media Group, que foi isso que eles tentaram quando tentaram sacar o negócio da Lusa da Cartola, não é? Portanto, nós isso de facto não podemos ser cúmplices nessa decisão. E como é que se faz essa distinção? Eu acho que financiar o jornalismo e os jornalistas é pôr, por exemplo, o jornalismo e os jornalistas, mesmo que estejam engajados em empresas de comunicação social, a candidatarem-se diretamente a bolsas, mas a aí projetos. É menos cego, não é? É menos cego, mas se houver uma comissão de árbitros independente à imagem como na cultura, do que também existe na área cultural, na academia, etc. Como tu sabes. Com todas não é só as diferenças, é a reação das pessoas, não é? Já percebemos que não é não mesmo. É, Daniel. E até podia ser. Nós temos que encontrar aqui... Porque a ciência também tem questões... Mas ciências sociais que levantam questões políticas. Claro, etc, que levanta muita questão e isso é também uma questão sensível. Mas nós alguma coisa temos de fazer, porque se não fizermos nada, então nada vai resultar, não é? Diabo, mas aqui a questão é... Eu acho que o órgão de comunicação social mais independente em Portugal neste momento é a RTP e é do Estado. Pronto, exatamente. E não tem a influência política que nós tanto receamos, não é? Pelo menos não a tem da forma... Tinha... E a verdade foi deixando de ter, fomos enquanto comunidade percebendo. Graças entre outros ao Miguel Pérez Maduro, que foi ministro dessa área, porque foi um dos que claramente contribuiu diretamente para essa desgovernamentalização da RTP. Mas independentemente dessa questão que tem a ver diretamente com o serviço público pelo qual nós queremos continuar a pagar, e ainda bem que já não temos um ministro chamado Miguel Relvas que tentou privatizar a RTP, é curioso como isto mostra como nós recordarmos disso nesta fase, como os partidos não têm, os próprios partidos não têm um pensamento político sobre a comunicação social. O mesmo governo com 2 ministros fez exatamente o oposto. Com 2 ministros claramente, é verdade, e ainda bem que houve aí mudanças a esse nível, em bom tempo elas aconteceram. Mas relativamente a esta questão dos árbitros cegos... Por causa da comunicação social. É verdade. E também por causa da comunicação social. Mas em relação ainda à questão dos árbitros cegos, o que nós temos que encontrar é critérios absolutamente objetivos. E nós podemos trabalhar em conjunto. É que eu digo que temos de ser nós jornalistas a pensar nestas matérias também. Pensar em critérios objetivos que nos levem a construir uma equipa de árbitros cegos à prova de bala. Pessoas que nós olhamos para elas e pensemos assim, estes tipos estão aqui com propósitos absolutamente genuínos. Eles querem, ou elas querem, salvar o que resta do jornalismo. É um caminho, não é o único. Há outras. Este que o Luís estava há pouco a dizer parece-me ser também um excelente caminho, em que tu entregas ao público leitor, ou ao espectador, ou ouvinte, a possibilidade de serem eles próprios, com o dinheiro que vem do Estado de uma forma mais ou menos cega, a financiarem os órgãos de comunicação social que querem ler. Mas o que eu também me parece que faz sentido nesta altura é nós começarmos a distinguir o trigo do joio.
Parece-me que isso é fundamental. E então, ao nível da imprensa de proximidade, é absolutamente determinante. Nós estamos, por exemplo, a assistir na imprensa de proximidade a um conjunto enorme de títulos que estão a surgir, que estão registados na ERC, são folhas de alface que apenas sacam publicidade, mas que não cumprem quaisquer critérios jornalísticos. Nem sequer têm jornalistas. E andam a disputar o mercado publicitário que é escasso nas regiões de proximidade de uma forma absolutamente selvagem. Há jornais absolutamente institucionalizados. Nós temos grupos de comunicação social que têm órgãos de comunicação. Grupos de comunicação. Sim. Não é de comunicação social, sim. Grupos de comunicação, ou seja, agências de comunicação que têm órgãos de comunicação social, o que devia ser, é uma contradição nos termos. Imagina o que é, tu teres um conjunto de fulanos que não são jornalistas, que põem umas notícias na rede, têm um órgão de comunicação social oficial que sacam publicidade a preços muito baratos, destroem completamente o mercado local. E isto está a acontecer nos universos de proximidade. Mas isto, se for replicado para a nossa dimensão mais nacional, onde de facto nós também temos um pouco a mesma coisa, em escalas diferentes, é certo, mas temos muita gente a disputar mercado. Eu acho que nós há pouco não estavas a querer falar dos nomes dos tais jornais, dos tais panegíricos que servem a interesses completos e que têm distribuição nacional. Eu acho que nós temos que falar dos nomes, não se calhar aqui, mas temos de falar dos nomes, temos de olhar para aquilo. Eu também, eu não quero tirar-me para a frente. Eu sei, mas temos de olhar para aquilo e pensar assim, mas estes tipos estão a servir que interesses, não é? Da mesma forma que temos que fazer que se resolve, aliás, com a transparência do financiamento. É preciso saber de onde é que vem aquele dinheiro que mantém vários títulos vivos há anos. De onde é que foi o dinheiro? Porque aquilo não dá dinheiro. Portanto, de onde é que foi o dinheiro? Claro. E da mesma maneira que agora temos aqui um extraordinário pretexto que eu não estou a falar. Há jornais, por exemplo, o Observador dá prejuízo. Mas o Observador, além de nós sabermos de onde é que veio o dinheiro, sim. Todos nós assumidamente. É um jornal. Compro todos os deveres. Claro, obviamente. Sim. Todos os deveres deontológicos. Não sabemos etc. até quando é que os donos do Observador vão querer continuar a alimentar. Não é. Eu sou assinante do Observador, posso dizer. Portanto, a prova que aquilo para mim é um jornal que pensam do lado oposto ao meu, radicalmente oposto ao meu, e eu assino, não é? Não é o mesmo que outros que estamos aqui a falar que ninguém assina, não é? Na realidade, separar o trigo do joio tem que ser a primeira etapa. O que é que nós vamos verdadeiramente financiar? Depois, abrir a possibilidade de financiarmos os jornalistas e não apenas os órgãos de comunicação social. E não apenas as empresas. E não apenas as empresas. Eu creio que há aqui esse duplo caminho que tem que ser de uma forma estruturada tão breve quanto possível. Admito que no Congresso de Jornalistas, já estive a ver as comunicações sobre essa temática do financiamento e há lá ideias muito interessantes, coisas que vão diretamente buscar dinheiro a determinados impostos, ao IVA de determinados produtos, por exemplo, uma parte desse IVA ser financiado diretamente para projetos jornalísticos. Eu creio que há aqui um conjunto de soluções. Nós tínhamos, por exemplo, as bolsas de jornalismo de investigação da Fundação Carlos Gulbenkian, que infelizmente acabaram. E eu acho interessante perceber porque é que acabaram. Eu sei por que razão acabaram. Eu sei por que razão acabaram. É sensível, não é? E a Fundação Carlos Gulbenkian sabe que eu sei por que razão acabaram. mas pronto, também não é tema agora aqui para a nossa conversa. Mas a Fundação Carlos Gulbenkian, que é claramente uma das poucas, se não a única fundação em Portugal que tinha esta possibilidade e estava a prestar um bom serviço ao jornalismo. Infelizmente terminou. Filipe, queres dizer qualquer coisa sobre isto? Porque eu depois tenho uma última pergunta para ti. Queria só dizer que de facto a qualidade, e eu quero acreditar nisso até de forma se calhar um bocadinho mais ingênua, mas a qualidade vai estimular, eu quero acreditar que vai estimular de facto o sucesso do jornalismo, porque aquilo que nós vemos aqui em Portugal hoje em dia é que nós não temos muitas vezes, ou temos a miúde, projetos grandes, consistentes, de coisas de qualidade. Ou seja, o que nós temos é projetos pequenos, alternativos, mas sem escala, não é? Sim, vão aparecendo vários, mas mesmo escala, dentro dos órgãos de comunicação social, que possam de facto depois dar gás de alguma forma às necessidades básicas do dia a dia e àquele jornalismo que isto é uma coisa que eu repito N vezes, que eu ouvi uma vez de uma tipa que trabalha no New York Times, trabalhava na altura, e que organizava as redações de uma maneira bastante clara, que é uma forte equipa para fazer agenda, uma forte equipa para responder a breaking news e uma forte equipa para fazer jornalismo distintivo. Conseguindo estes três, eu sinceramente acho mesmo que isto é o caminho. Conseguindo estas três boas vertentes, uma forte para a agenda, forte para responder rápido e forte para fazer aquilo que mais ninguém faz,
Há aqui uma receita para mim que é de sucesso, mas para isso tem que haver investimento, não é? Senão a forte equipa são 3 pessoas em cada uma, não é? Exato, então, mas temos que ser racionais, não é? Isso não dá, é impossível, não é? Mas é melhor ter 3 pessoas do que não ter exato, e é esse o risco que nós começamos a correr. É esse o risco que nós começamos a correr. E voltando a centrar nas coisas na Global Média e na TSF, enfim, a TSF, apesar de todos os problemas que tem, mesmo no mercado, é percepcionada como era, pelo menos até agora, como uma marca de enorme valor. Aliás, o grande valor da marca é a marca, não é? Ou seja, não é a qualidade do que fazem. Eu posso dizer... Mas é que isso foi construído com o trabalho. Eu já disse isso várias vezes. Claro. Eu sou colaborador da TSF e a principal razão que sou colaborador da TSF é porque era um sonho da minha vida colaborar com a TSF. Portanto, eu nunca fiz à TSF exigências que faço a outros sítios, exatamente porque, como eu, a TSF tem um valor de mercado emocional muito forte e para os ouvintes também. Que foi conquistado através da qualidade. Da qualidade do jornalismo de classe da produzida. qualidade e de ter mudado o jornalismo em Portugal. Sim. E o que é que acontece? E acontece que, e isto também já foi falado em várias circunstâncias, que qualquer projeto comercial do grupo Global Média em que a TSF esteja de alguma forma envolvida, o valor dispara. E portanto, vamos então potenciar a qualidade, só que a qualidade não se consegue. Só que neste momento temos um CEO que publicamente o que faz é exatamente É o contrário. É ao contrário. É desvalorizar publicamente o que a TSF É o tem, contrário. que é o valor da sua marca. Não é? Aliás, e para termos noção do que é isto, que é, e voltando atrás, e perderam-se contratos comerciais por causa disto, enfim, alegadamente não havia dinheiro, mas a TSF teve uma semana sem a plataforma na cloud, sem poder publicar o que quer que seja. Foi na segunda semana, que eu tinha um projeto que era o segundo episódio, foi para o ar nessa segunda semana e não havia, não era possível. Estávamos nos anos 90, queres ouves na rádio, na antena, não queres, não. E isto também acontecia de forma para as coisas comerciais. É óbvio que se eu fosse um cliente, um anunciante, enfim, vocês não estão a pôr as coisas na plataforma, não estão a pôr isto na internet, então claro que eu me vou embora. O que é que tens esperança que alguma coisa de bom nasça desta crise? Esta pergunta faço a todos. Acho que a única coisa boa que pode ser desta crise é o estarmos finalmente a olhar para isto e é perceber que uma redação como, no caso, a TSF conseguiu, está a conseguir esta resistência incrível que está a acontecer neste preciso momento. As pessoas sem receber, completamente desmoralizadas a ir de meia em meia hora para a antena para dar as notícias, e nota-se muitas vezes na voz, mas ouvir a rádio muitas vezes é penoso porque, enfim, a maior parte do tempo está a dar música, ainda que possa ser música boa, mas está a dar música, não estamos a ouvir programas, não estamos a ouvir opinião, não estamos a ouvir reportagem. E a TSF, como o nome indica, é uma rádio de notícias, não é? Exato. Não é uma rádio de música. E acho que se há coisa boa é a resistência que está a acontecer, e é o facto de nós estarmos aqui a falar sobre isto, e eu acho mesmo que as pessoas que se meteram neste caldeirão, nesta caldeirada que está aqui a acontecer agora, não esperavam que, e não querendo pôr aqui nenhuma atenção, não quero mesmo pôr aqui nenhuma questão de carga ideológica, etc., mas não esperavam que a força que os trabalhadores estão a ter tiveste este impacto. A força dos trabalhadores é um facto ideológico ou não? Pedro. É a questão da unidade, não é? Eu dou um exemplo muito concreto. Nós tínhamos 100 e muito poucas inscrições no Congresso dos Jornalistas. Assim que está lá a crise da Global Media Group, houve aqui 2 fatores. De facto, nós, um camarada nosso que faz parte da Comissão Executiva começou uma campanha muito forte de promoção do Congresso nas redes sociais do Congresso, e isso foi um fator absolutamente distintivo, mas o grande fator distintivo, o grande impulsionador de nós termos passado de 100 inscrições para mais de 500, que é o que temos nesta fase, foi infelizmente a crise da Global Media Group. É o que o Filipe dizia, nós, independentemente deles se terem unido dentro, apesar da administração ter tentado a divisão, e tentou a divisão de uma forma muito clara quando começou a investir, a criar jornais à parte, a investir apenas no Diário de Notícias sem nenhum critério, porque o Diário de Notícias assim nunca iria ser recuperado, ultrapassaram esse constrangimento da divisão inicial, eles estão muito unidos, mas essa unidade deles passou para nós. E a classe hoje, é por uma péssima razão, é certo, mas a classe hoje
tem uma razão para estar unida. E tudo isso foi desaguar no número de inscrições do Congresso, que me cria enorme expectativa, confesso-te, sobre aquilo que vai ser o próximo Congresso. Luís, e aproveitar para nos esclarecer a greve de solidariedade de 1 hora, como é que vai acontecer no dia 10, respondendo a isto, mas junto a essa informação, já agora para quem está a ouvir. Só dizer que o legado de que ainda vale a pena lutar por uma causa, acho que vai ficar, mas acho que vai ficar outro. A partir de agora, os partidos políticos não podem mais assobiar para o lado e dizer que não perceberam o que estava a acontecer. Houve um consenso na comissão onde eu estive, na 12ª, e da direita à esquerda todos perceberam que o momento era não só dramático, mas que era um momento de apoiar a comunicação social. E isso eu sublinho e acho que é importante. A hora de solidariedade e de grito de alerta que é preciso salvar o jornalismo, nós pensamos que é decisiva para mostrar não só que há uma hora marcada específica. Há uma hora marcada das 2 às 3 em que os jornalistas... Das 2 às 3? Dia 10. Do dia 10, quando isto for para o ar da manhã. Sim, de dia 10, com o desafio aos jornalistas em cada uma das suas redações para, da forma que quiserem, ou através de uma fotografia ou de um áudio ou de uma imagem, dizerem que não só estão solidários com a luta da Global, como querem o jornalismo e um apoio ao jornalismo diferente. Tenho uma pergunta específica para te fazer, para não irmos embora sem falar sobre isso. Os jornais fazem parte da memória histórica de um país, os seus arquivos são um acervo relevante das transformações vividas pelo país ao longo de 160 anos no Diário de Notícias, ou da história do norte do país, no caso do JN, e a minha pergunta é se corremos o risco de perder esse património quando a administração fala abertamente da possibilidade do fim do grupo. O Estado devia ou não intervir para garantir a preservação do extraordinário arquivo do Diário de Notícias e do arquivo do JN? Então, eu sou a Comissão de Trabalhadores da TSF, não tenho... Eu sei, mas és a pessoa mais aqui eras a pessoa mais próxima do tema. Mas... E o vosso arquivo não tem o mesmo valor. Além de que... Isso dava toda uma outra... do DNA, pá, toda uma outra conversa. Não, mas não é isso. Não, pode estar tão ameaçado independentemente. Também é o facto dele não existir. Não ter sido preservado. Exato. Mas então, quanto ao arquivo do DNA, aquilo, até pelo menos até onde eu sei, quando ele foi tornado arquivo Tesouro Nacional, e isso também ter ficado fora do negócio, enfim, de quem vem, quem entra na Global Média, está garantido. Aí de alguma forma está garantido. O do JN, o do JN está muito mais problemático. E o do JN tem um valor muito específico, tem a ver com... E eu como também, enfim, queria estar bem informado, fui diretamente à fonte para perceber ao dia de hoje como é que está o JN, e há uma parte que é a mais histórica, também com recortes da censura, rolos de fotografia, etc., que está encaixotada na Maia, não pode ser consultado e não se sabe qual é o real estado em que estas coisas estão, este arquivo, e portanto é um desprezar até do património histórico que estas marcas têm, que acho que, enfim, nós aqui nesta mesa lidamos todos os dias com jornais, com jornalismo, enfim, e temos um apego sentimental, diria eu, mas eu acho que a sociedade devia pôr os olhos nisto. Caramba, está que é a memória do país, não é a memória do jornalismo, é a memória do país, não é? É a memória do país que está encaixotada, e acho que isso é uma imagem que fica, que caramba, é preciso, abra-se a caixa de Pandora do que é isto, né? Para ver se conseguimos construir em cima. Muito obrigado aos três por terem aceitado este meu convite. Nós regressamos brevemente com outros convidados ou convidadas. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.